Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre o passo a passo de uma consulta básica oftalmológica, o que todo oftalmologista precisa fazer na sua primeira consulta, ok? Então vamos lá, primeiro a gente vai fazer as partes burocráticas, né? Fazer a ficha, convênios e afins, e depois a gente vai vir para essa sala que é chamada sala de pré-exame. Nessa sala a assistente vai fazer algumas perguntas e vai fazer alguns exames básicos. Esses dois exames são uma autorrefração, que é um exame básico de refração, para a gente ter como base, e uma medida de pressão sem contato. Então a primeira parte do exame a gente vai fazer esse que chama autorrefração. Então a gente encosta o queixo e a testa no aparelho e aí vai ficar olhando lá em cima, lá dentro da imagem, pra gente, o resto é tudo feito pelo médico, não precisa fazer mais nada. Então só isso a gente já tem uma ideia da sua refração. O próximo exame é nesse aparelho aqui do lado. Aqui esse aparelho é chamado tonômetro de ar. A gente vai medir a pressão do olho de vocês sem contato. Faz parte do pré-exame. Para vocês é muito simples, é só encostar o queixo, olhar na luzinha e o resto do aparelho faz sozinho. Aí vem aquele soprinho que vocês reclamam um pouquinho, mas é indolor, tá certo? Daqui pra frente, agora a consulta é na sala mesmo, então vamos lá pro consultório oftalmológico. Chegamos ao consultório, põe o paciente sentado na cadeira onde você está, certo? Aí vamos começar as perguntas básicas. Veio fazer aqui o quê? Tem sentidor há quanto tempo? O olho tá vermelho há quanto tempo? Tentem ser o mais específico possível, porque essa é a parte mais importante do exame. Após isso, a gente vai pegar aquela refração, ou seja, aquele exame de grau que a gente fez lá, e colocar no aparelho chamado Grins. Então esse aqui é o Grins, é um aparelho que a gente tem todas as lentes de óculos que vocês podem usar, e é assim que a gente vai descobrir qual é o grau que vocês têm. A gente usa aquele exame preliminar que vocês fizeram na outra sala com um grau básico, que é o chamado grau objetivo, e agora eu vou fazer o grau subjetivo. Vocês ficam com eles virados nessa posição. Ok? Aí vocês vão olhar através das lentes. Aqui nós temos o que chama projetor de optotipos. Aqui a gente vai mandar vocês lerem, diminuindo as letras até vocês conseguirem o menor possível. Tem letras, a gente tem números, tem os Zzinhos, as letrinhas miúdas, e tem os bichinhos também para as crianças. Então a gente pode medir para qualquer idade sem problema, tá certo? Fazemos o grau. Se o paciente atingiu visão 100%, ó, vou desligar aqui. Então, agora a gente fez o grau de vocês e viu o que a gente chama de acuidade visual, ou seja, qual o grau de óculos que vocês precisam para enxergar perfeitamente, tanto para longe quanto para perto. A próxima parte da consulta a gente vai examinar a parte externa, ou seja, a córnea, a íris e o cristalino e a conjuntiva de vocês para ver se tem alguma doença. Então, a gente vai usar esse aparelho agora. Então, nós vamos usar esse aparelho aqui, ele chama lâmpada de fenda. A lâmpada de fenda serve justamente para a gente ver essas partes externas e serve ainda para a gente ver o fundo de olho através de algumas lentes adicionais. Esse aparelho que vocês estão sentados agora é a lâmpada de fenda. Nós vamos examinar a parte externa. A gente liga essa luz no olho de vocês e vai examinar toda a parte anterior do olho de vocês, tá certo? É meio desagradável, mas é um exame rápido e indolor. A gente pode ainda nesse exame fazer a medida da pressão do olho novamente, dessa vez por contato com esse aparelhinho, ok? Anestesiado. O próximo exame que nós vamos fazer é o fundo de olho. Se a pupila não estiver dilatada, se o paciente não tiver nenhuma queixa nem doença, a gente pode fazer sem dilatar a pupila mesmo através desse aparelho, que é outra luzinha para pôr no olho, tá certo? Oftalmoscópio direto. Podemos usar essa lentezinha naquele aparelho que chama lâmpada de fenda. E quando a pupila estiver dilatada, a gente usa essa lente com uma fonte de luz um pouquinho mais forte, mas aí o paciente precisa estar dilatado. Bom, depois de todos os exames feitos, a gente vai chegar ao diagnóstico do paciente. Se ele precisa de óculos, vai receber uma receita de óculos. Se ele tem problemas nas partes externas, conjuntiva, córnea, provavelmente receberá um colírio. Se ele tem alguma infecção ou inflamação, pode ser que ele necessite de um antibiótico. Se ele tiver alguma doença, pode ser que ele necessite
de laser, se for diabetes, alguma ruptura na retina, algumas aplicações de medicação e, nos casos mais complicados, cirurgia, sendo ele catarata, cirurgia de descolamento de retina, transplante de córnea e uma grande variedade. Então, isso é uma consulta. Acabou? Então, quando vocês saírem, tem que estar com todas as suas dúvidas esclarecidas, perguntar de maneira bem fácil. Na próxima consulta, escreva tudo no papelzinho para não esquecer o que você quer perguntar. Se vocês gostaram, então curtam o vídeo, se inscrevam no meu canal e deixem as dúvidas ou aqui embaixo mesmo ou no meu site doutoraretina.com.br. Obrigada.